para estarmos reunidos na presença do Senhor, e eu creio que nessa noite o Senhor falará aos nossos corações, como tem falado nesses dias, e eu estou muito alegre, amém, pela presença dos irmãos, que nessa noite o Espírito Santo, Ele vem fazer o sobrenatural aqui, amém? Abre a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 20 e o verso 9. Atos, capítulo 20 e o verso 9. Glória a Deus. Atos 20, verso 9. Quem achou, diga amém. Diz assim: um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Senhor Deus, fala conosco nesta palavra, pois nós necessitamos ouvir a Tua voz. Que a Tua palavra seja revelada aqui nessa noite, para que nós possamos entender o propósito da Tua palavra. Que nessa noite, Espírito Santo, dirija a cada coração a Tua palavra, para que a Tua palavra venha mudar a direção a cada dia, para estarmos na direção do Espírito Santo, para que o Senhor possa manifestar grandes milagres na nossa vida. Pode sentar glorificando ao Senhor. Queridos, livro de Atos, aqui Lucas é o escritor e ele descreve sobre esse texto, a qual o apóstolo Paulo estava em um discurso, em uma pregação, e aqui esse jovem chamado Eutico, como nós lemos o texto sagrado, ele estava assentado numa janela na hora que estava sendo ministrado a palavra de Deus. E a Bíblia vai falar que através desse discurso, desta pregação, esse jovem chamado Eutico, ele adormeceu. E a Bíblia fala que ele caiu do terceiro andar morto. Entendendo aqui o perigo de estar na janela. Fala para o seu irmão, cuidado com a janela. E antes eu quero deixar um texto também, em Efésios no capítulo 5, verso 14, que diz assim: pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Paulo, aqui na sua comitiva, em uma viagem missionária, quando nós lemos o contexto, ele viajando em Filipos, na Macedônia, a Bíblia descreve que então Paulo ele tinha um objetivo, e a opinião desta palavra de hoje que nós temos, que Paulo está advertindo o cuidado, às vezes, de adormecermos na caminhada com Cristo. E aqui, essa comitiva que se encontrava ali com o apóstolo Paulo, na cidade de Troade, essa viagem que foi narrada pelo Dr. Lucas, ela está nos dizendo aqui que Lucas, ela é a testemunha ocular dessa história. É Lucas que está agora descrevendo esse acontecimento em Atos no capítulo 20 e o verso 9 que nós lemos. Isso aqui é muito interessante, que aqui era o primeiro dia da semana,
E o primeiro dia da semana, naquele calendário ocidental daquela época, nós podemos compreender que também era um dia de comemoração naquele dia. O que se comemorava naquele dia? Comemorava a festa ágape. O que era essa festa ágape? O que significa essa festa ágape? E nós lemos o texto, quando fala sobre essa festa ágape, fala sobre a festa do amor. Então Paulo estava comemorando essa festa do amor, a festa ágape. Paulo, então, nesse texto, aqui ele está aproveitando esse momento festivo, um momento para reunir todos agora para a ceia do Senhor. E agora, quando Paulo agora está reunindo essa comitiva, esse povo, Paulo está no objetivo de exortar aquela igreja sobre a perseverança na fé. Paulo está agora exortando aquele povo sobre a comunhão, sobre o amor, entenda isso. Entendendo aqui que Paulo agora aproveita esse momento para celebrar a Santa Ceia do Senhor. E entendemos que nesse texto, porque era muito importante a celebração da ceia, porque a celebração da ceia significa comunhão um com os outros, significa amor um com os outros, significa comunhão com o céu, comunhão entre a terra com meu irmão, como nós estamos aqui reunidos na mesma comunhão, no mesmo amor, no mesmo partir do pão. E Paulo agora está reunindo, e de repente o perigo da acomodação cristã, porque esse jovem estava acomodado. Esse jovem não desceu para ouvir Paulo. Estava a grande multidão lá embaixo. Mas esse jovem Eutico, ele preferiu: vou ficar aqui no terceiro andar, vou sentar na janela aqui do apartamento e vou assistir tudo. Fala, seu irmão, cuidado com a acomodação cristã. Porque a falta dessa comodidade cristã que estava acomodado, o que fez na vida desse Édipo? Ele estava longe da comunhão, longe com os irmãos, ele estava agora sentado em um lugar de perigo. E tanto que agora Paulo está reunido ministrando esta palavra. Com certeza esse jovem Eutico agora estava acompanhando de longe, ouvindo Paulo de longe do terceiro andar. Irmãos, isso é um grande perigo dos desigrejados. O que é desigrejados? A Bíblia fala sobre isso. É aqueles que estão de longe ouvindo a palavra, que não conseguem vir à igreja para ter comunhão com a igreja. Talvez muitos estão sim, eu estou na minha casa, estou assistindo o culto, mas é um grande perigo das pessoas esfriar na fé, desanimar na caminhada, não conseguir mais caminhar com Cristo, porque se acomodou em casa. Olha, eu liguei agora a internet, está passando o culto da Cristo Vive, está passando o culto da Assembleia de Deus, tem muitas opções para assistir. Mas a falta de comunhão, a falta de nós partir o pão e participar juntos, de celebrar junto, isso é um perigo de muitos esfriar na fé. E apóstolo Paulo então está dizendo: olha, como é importante nós estarmos juntos na festa ágape, como é importante nós estamos aqui em amor a Cristo Jesus, como é importante nós estarmos aqui para celebrar a comunhão, a ceia do Senhor, juntos, porque nós vamos fortalecer uns aos outros. Isso é muito importante. Então é muito perigoso nós, às vezes, acomodar a nossa vida cristã. Quantos estão dizendo: tá bom assim, eu não preciso da igreja, eu não preciso do pastor, eu não preciso do irmão fulano de tal, não caminhamos sozinhos. A Bíblia fala que interessante que nós temos que caminhar em dois, se um cair, o outro vai levantar o outro. Sozinho ninguém pode caminhar, porque é um perigo de você cair e não levantar. Mas quando nós estamos juntos, você liga: ó fulano, ora pela minha vida. Ô fulano, eu preciso de um conselho, você está junto.
Então é muito importante nós estarmos juntos. E esse perigo aqui, irmãos, porque nós entendemos que você nunca vai ver um exército deixando um soldado para trás. O exército, ele caminha junto com todos os soldados, está junto. Um soldado sozinho não pode guerrear fora do exército. É necessário que nós, a igreja do Senhor, estejamos juntos na comunhão, na oração, na intercessão um pelos outros. E o mais importante está aqui, Salmos 33, verso 1. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Porque o salmista está dizendo: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. É isso, um pelos outros, nas suas necessidades. Segundo, próximo passo aqui é a sonolência espiritual. Fala para o seu irmão: cuidado com a sonolência espiritual. O que esse Eutico aqui agora aconteceu? Ele agora está na sonolência espiritual, adormeceu profundamente. Se alguém adormecer, irmão, acorda. Adormeceu profundamente durante esse longo discurso agora de Paulo, porque agora, quando nós lemos esse texto aqui todo agora acomodado, sonolento, a sua vida agora está agora espiritual na sonolência, e ele agora está agora cochilando. Cochila para lá, cochila para cá, não sabe se cai para o lado de dentro, não sabe se cai para o lado de fora, mas sempre o negócio dá errado, né, irmãos? Se caísse para o lado de dentro era bom, né? Só desfolava ali, machucava ali, mas o terceiro andar, se você cair do lado de fora, era morte na certa. E entendemos que esse jovem, então, ele agora adormecido, a nossa vida espiritual às vezes é manifesta em três formas. Quais são essas três formas que às vezes nós estamos enfrentando na nossa vida e talvez nós não estamos percebendo que nós estamos com essa sonolência espiritual? Primeiro, falta de vigilâncias nas atentações. A Bíblia fala que nós temos que vigiar. Vigiar e orar para que não caia em tentação. E Timóteo, no capítulo 2, 22, diz assim, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça e a fé e o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. O que Timóteo está dizendo aqui? O que o pastor Timóteo está dizendo nessa palavra? Ele está dizendo assim, para nós fugir dos desejos da juventude. Qual esses desejos? O que a juventude às vezes tem? A farra, a bebedice, as drogas, a prostituição. Timóteo está dizendo agora: tenha um coração puro, fuja desses desejos carnais, fuja da cobiça, porque às vezes nós estamos na janela, não literalmente, mas nós estamos na janela às vezes espiritualmente, talvez a mente dividida. Isso é um grande perigo. Viemos para a casa do Senhor, às vezes estamos com o Senhor, mas às vezes ainda falta vigilância. Isso talvez pode nos empurrar para fora da igreja e cair como aquele jovem caiu. É por isso que Timóteo está dizendo que todo mundo está sujeito, às vezes, cair nesses desejos carnais. É por isso que ele está dizendo: fuja dos desejos malignos. Os desejos malignos, Satanás, ele coloca desejos malignos. Olha, não tem problema você fazer isso. É só uma vez que você vai para a farra. É só uma vez que você vai trair sua esposa. É só uma vez que você vai fazer isso. E as pessoas ouvem às vezes as vozes do inimigo. E quando ele vê, irmãos, ele cai na tentação. A vida dele começa a desandar, porque ouviu a voz do opressor,
Segundo, Provérbios 3, 4. Aquele jovem estava tendo uma grande preguiça. Estou com preguiça de descer daqui lá para o meio daquele povo. Vou ficar daqui mesmo. Estou com uma preguiça hoje de sair da minha casa para o culto. Estou com preguiça hoje de ler a Bíblia. Até uma preguiça de dobrar o joelho e orar ao Senhor. Às vezes nós sentimos irmãos, aquela preguiça de fazer alguma coisa que alimente a nossa alma, que alimenta a nossa vida. Mas nós não temos preguiça às vezes de fazer aquilo que talvez seja algo que é benéfico para a nossa vida. Apóstolo Paulo fala assim: o que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero eu faça. Porque as coisas que eu não quero fazer são mais fácil fazer. Aquilo que é necessário fazer, às vezes há tanto impedimento, que às vezes bate a preguiça e nós não conseguimos fazer. É o que Provérbios 13, 4 diz: o preguiçoso deseja e nada consegue. O preguiçoso ele almeja, ele sonha e projeta, mas ele tem preguiça de correr atrás do seu projeto, do teu sonho. Então ele vai ficando só sonhando, só querendo, mas ele nunca vai conquistar, porque ele só tem o desejo, a vontade. E aquele jovem estava com desejo de ouvir a palavra de Deus, mas tinha preguiça de descer e estar junto ao povo, junto à comunhão. Outra coisa, fraquezas nas tribulações. Olha que interessante, Provérbios 24, 10. Se te mostrares frouxo no dia da sua angústia, a tua força será pequena. Irmãos, o que eu quero dizer nessa noite? Provérbios está dizendo que na hora da nossa angústia, na hora da nossa dor, na hora da nossa aflição, se nós mostrar fracos, desanimados, sem fé, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, exortando o povo à esperança da fé. Nas suas tribulações, nas suas dificuldades, não mostra frouxo. Porque se você mostrar fraco diante das suas tribulações, como Deus vai ouvir a sua oração, como Deus vai pelejar por você, você mesmo, irmãos, passando por tribulação, dificuldade, ora ao Senhor, busca o Senhor, busca fortalecimento ao Senhor. Não se entrega diante dos desafios, das dificuldades que você tem passado. Nós precisamos entender isso em nome do Senhor Jesus, porque muitos aqui, irmãos, estão perdendo os interesses pelas coisas de Deus. Como começamos a perder esses interesses? Como esse jovem. Vou ficar por aqui mesmo. Porque quando nós lemos, estão fisicamente na igreja, mas não estão engajados nas coisas de Deus. Fisicamente dentro da igreja, mas não dando ouvido às coisas de Deus, não colocando em prática as coisas de Deus. E nós devemos agora entender esse mistério na nossa vida, que nós temos que ser envolvidos pelas coisas de Deus, as coisas que nos sustentam na caminhada, na jornada, aquilo que nos põe de pé. Irmãos, fala ao seu irmão, cuidado com a janela. Todos que esteve na janela caiu. Você lembra de Davi? Davi, quando estava atrás das malhadas, estava tranquilo. Derrotava urso, leão. Mas quando Davi, agora Deus honra Davi, coloca Davi no palácio, é a hora que ele estava melhor, que ele podia ser mais grato ao Senhor. Olha, de onde que Deus me tirou? Lá de atrás das malhadas, estava lá cuidando de ovelhas, agora Deus me pôs como rei. O que Davi faz? Na grande peleja, ele manda agora todo o seu exército para a guerra,
Urias está lá junto, que era o capitão, aquele que protegia Davi, que era o chefe do exército. E Davi está lá no terraço agora olhando quem? Batseba, a mulher de Urias, desejando a mulher de Urias. E o rei, ele não podia ficar em casa, ele tinha que ir para a guerra também, mas esse dia ele decidiu ficar em casa. E ele está olhando pela janela e desejando. Até que Davi agora manda trazer aquela mulher para o seu palácio. Deita com aquela mulher. E quando vê que deitou daquela mulher agora estava grávida. O que ele faz? Manda colocar Urias na frente da guerra para ser morto. Um amigo que defendia ele, que colocava o peito todos os dias para defender ele. Agora Davi comete agora um homicídio e um adultério. Um homem segundo o coração de Deus que não vigiou, ele caiu. Temos que ter cuidado onde nossos olhos estão olhando. Temos que ter cuidado com a nossa vida espiritual. Um erro de Davi foi fatal. Levou o seu império, a sua família à derrota. Lembramos de Sansão. Sansão poderia casar agora com a mulher da sua tribo. O que ele faz? Eu quero a Filisteia, eu quero Dalila. Deus fala para ele não tocar em nada imundo. Primeira coisa, ele mata o leão. Já tocou no cadáver. Quando ele volta, bebe o mel daquele cadáver que as abelhas tinham pousado. E Sansão agora é destruído por causa de uma mulher, porque ele contou o segredo para aquela mulher. Um homem que matou 1000 homens com uma queixada só. Você imagina, você deve imaginar Sansão como um incrível Hulk, né, irmãos? Quem já imaginou Sansão assim? Deve ser como um incrível Hulk. Não, irmãos. Sabe por que Sansão matava esse tanto de homem? Porque a presença de Deus estava sobre a vida dele. Você pode ver que quando a presença de Deus saiu sobre a vida dele, a força foi embora. Foi capturado, amarrado, furado os olhos. Ainda Deus deu a graça de usar ele ainda mais uma vez para matar os amigos, os inimigos. Nós só tem força para fazer alguma coisa enquanto a presença de Deus está sobre a nossa vida. Você só vai saber sobressair se a presença de Deus estiver sobre a sua vida. As coisas só vão dar certo para você se o Espírito Santo estiver na sua vida. As coisas de Deus vão acontecer na nossa vida se nós estivermos debaixo da proteção de Deus. As coisas deu errado para Davi porque Davi olhou pela janela, caiu pela janela. Sansão a mesma coisa, porque desobedeceu a voz de Deus. Muitos irmãos ouvem a palavra de Deus, mas ainda estão indecisos, estão ainda na janela. Esse Eutico aqui, nós podemos ver que ele estava dividido. E o cristão não pode ficar dividido. Nós temos que entregar totalmente para Deus. Entenda aqui que 1 João 2,16 diz: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Talvez muitos estão dentro da igreja, mas estão com desejo da ostentação do mundo, de desejar o mundo, a cobiça do mundo, as coisas do mundo. E a Bíblia fala que o amor do Pai não pode estar nessas pessoas que estão divididas. 1 João 2,15, 16 vai dizer:
mais completo: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo é corrupção, cobiça, a vontade da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, orgulho da vida mundana. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Eu e você foi separado para Cristo, para fazer a diferença. Primeiro, o sistema do mundo, nós podemos ver que ele é corrupto. Há um sistema no mundo que é contra a palavra de Deus, que persegue os cristãos, que persegue você, para que você não fique firme. Porque o sistema do mundo tem a cobiça. O diabo faz que você cobiça aquelas coisas que você agora tanto deseja no mundo, para você esquecer de Deus. O sistema do mundo aqui, irmãos, são as vontades carnais. Aquilo que a carne deseja todo dia, anseia todos os dias, que tira às vezes as pessoas da presença de Deus. O sistema do mundo oferece ostentação, vaidade, para que as pessoas não congreguem, para que as pessoas não fiquem firmes com Cristo Jesus. Mas entendemos que muitas vezes aqui o cristão não está no mundo, mas compartilha com o sistema do mundo. Muitos não estão lá, mas estão compartilhando de alguma forma. Como assim, pastor? Quando nós compartilhamos com a mentira, porque a mentira não é de Deus, a mentira é do diabo. Nós estamos compartilhando com o sistema, compartilhando com programas que destroem os nossos filhos. Talvez nós estamos dentro da nossa casa alimentando com tipo de programas de televisão que destrói a sua vida espiritual, que destrói os filhos, que destrói a família. Isso é o sistema que talvez estão entrando dentro dos lares, destruindo pessoas. Como assim? Você vai assistir uma novela da Globo, o que acontece? Ela ensina a roubar. Normal, não é verdade? Ali na novela, roubar. Ensina que ser lésbica é normal, homossexual é normal. Tudo está infiltrado nisso aí. É normal a traição nas novelas. É normal ser corrupto. É isso que as novelas ensinam. E talvez nós estamos deixando-nos entrar dentro da nossa casa e destruir vidas, deixando-nos alimentados por essas coisas que destroem a vida de muita gente. Nós estamos quase finalizando. E a Bíblia diz que nós somos santos. O que significa ser santo? Ser santo é ser separado do pecado. Aquele que não compartilha com o mundo, com o sistema do mundo. E a Bíblia diz muito claro que nós somos forasteiros. Nós não somos desse mundo. Esse mundo não pertence a nós. Nós estamos aqui de passagem. Deus tem preparado um lugar melhor para mim e para você. O que eu quero dizer nessa noite, que quando o apóstolo Paulo pregava, e no momento que ele dormia no terceiro andar, ele caiu, morreu, mas Deus usou o apóstolo Paulo na oração e ainda teve misericórdia que ele ressuscitou aquele jovem. Mas o que eu quero dizer nessa noite, igreja, é tempo de despertarmos do sono, é tempo de ter interesse mais para as coisas de Deus, é tempo de nós buscar mais Deus com intensidade na nossa vida. Talvez nós colocamos muitas prioridades na nossa vida e deixamos as coisas que são necessárias, aquilo que é espiritual, aquilo que é de Deus na nossa vida, passar despercebido. Busque a Deus. Tira tudo aquilo que tem sido barreira, impedimento, tudo aquilo que tem vindo para tentar roubar a sua fé com Deus, a sua vida espiritual com Deus. É que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para esse povo sobre a comunhão,
que precisamos agora ter essa comunhão com os outros. E nessa noite, o Senhor está dizendo: não fica longe da comunhão, não fica longe da igreja, porque corre um sério perigo de você se esfriar na fé, desanimar na fé, desistir, desanimar. Você percebeu que quando você vem aos cultos e quando você falta o outro você também já quer faltar. Você, hoje também não vou, amanhã também não vou. Isso já começa a ser a frieza espiritual. Você vai perdendo a vontade de estar na igreja. Mas nessa noite, o Senhor Deus, Ele vai nos levantar mais forte, para que nós podemos ser pessoas mais fortes na fé, em nome de Jesus. Eu quero ministrar a ceia do Senhor, e eu creio que nessa noite o Senhor, Ele já falou nos nossos corações através dessa palavra, e Ele vai continuar falando durante essa semana. Eu quero ler aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11 e o verso 23. Aleluia. Você que trouxe a Bíblia, 1 Coríntios 11, o verso 23. Nós vamos ministrar a ceia. Aleluia. Primeira Coríntios 11, verso 23.